O excesso é totalmente lesivo, porque você não tem o tempo suficiente para estar reparando. E as pessoas cometem esse erro. Isso que você está falando tem muito a ver, por exemplo, com esportistas de alto impacto, esportes de alto impacto, ou atletas profissionais que treinam muitas horas por dia. Muitas vezes o osso, o problema muscular é muito grande. A estrutura não aguenta. Então, se você não foi tiver... feita para isso. Você tem como fazer isso se você tiver um bom acompanhamento e estiver repondo tudo que ele está gastando. Cebola então, roxa. Muito bom. Posso colocar? Deve. Cebola roxa. Agora vai perguntar tudo, né? Pode, doutora? Não pode? Pode, doutora. Se pode. Mas então, o que a gente está falando? Você tem que dar um suporte para esse atleta. Então, você vai dar, por exemplo, uma vitamina, um suplemento que já proteja as articulações dele. Vai ter que ter uma alimentação totalmente diferente. Voltada para aquilo. Voltada para o objetivo, para a recuperação daquele atleta. E é específico também, para cada tipo de esporte, muito específico, e hoje em dia, com o avanço da medicina, a quantidade de tecnologia e de informação que a gente tem para estar atuando é muita coisa. Agora, por exemplo, para um tratamento médico, sendo reconhecido daqui a uns anos, como é reconhecido em outros países do mundo, né? Esse tipo de medicina anti-envelhecimento. Que não é o nome mais adequado, mas... É basicamente o nome que se usa no Brasil. É o nome que se usa. Sendo reconhecido um tratamento para uma pessoa comum, um trabalhador, uma trabalhadora, quanto custaria, assim, por mês, mais ou menos? Vamos levar em conta que o paciente chega para você, ele realiza uma série de exames, né? Os exames que a gente vai traçar o perfil hormonal do paciente e, dependendo das quedas hormonais, a gente vai ter que estar ajustando isso e colocando ele num nível ótimo. Então, não tem como precisar assim, um valor exato, porque cada paciente vai precisar, a receita não é a mesma, né? Não é que nem uma receita de bolo. Que você faz aqui, abobrinha, faz lá. Posso colocar? Não? Pode. Abobrinha, um pouquinho de abobrinha. Então, não é uma medicina barata e o paciente tem que ter noção de que não é um tratamento que você faz e vai parar. Porque você visa, na verdade, a longevidade e uma forma de prevenir o envelhecimento a longo prazo. Então, você vai manter provavelmente esse tratamento pela vida toda, fazendo os ajustes, mudando aqui, mudando ali. Por volta de R$700 mil mensais, você consegue manter um bom tratamento. O que muitas vezes é muito mais barato do que um problema que você pode ter depois e ter que tratar. Se você pensar que isso é um investimento na tua saúde, no teu futuro, e que lá na frente provavelmente você vai deixar de manifestar algumas doenças que você viria a manifestar, ou talvez não deixar de manifestar, mas postergar 10, 20 anos o surgimento de algumas doenças, você já vê que você está em vantagem, né? No alimento a gente tem muita coisa? No alimento a gente tem praticamente tudo. Tudo? Tem praticamente tudo. A alimentação é a chave para se viver bem. Repolho, posso usar, não? Pode usar repolho. Agora eu fiquei em dúvida de tudo. Não. Pode legumes, verduras. Vamos dar uma noção assim do que eu penso de alimentação saudável. O que seria basicamente a dica para o pessoal que está em casa também não ficar muito assim no ar. Só pode isso, só pode aquilo. Eu acho que tudo pode um pouco, depende muito da combinação dos alimentos que você faz. Então, se você faz uma alimentação em que basicamente você só tem carboidrato, essa alimentação, essa refeição está incompleta. Você precisa incluir uma fonte de proteína e uma fonte de gorduras saudáveis. É importante E isso em proporções equilibradas. É importante ter um pouquinho de tudo. É importante ter um pouquinho de tudo. Eu sempre falo isso. É essencial. Eu não sei, eu trabalho com alimentos já há 15, 17 anos mais ou menos. E eu cada vez mais vejo que muitas vezes tem gente que fala assim, não, porque se você só fizer essa dieta e só comer isso, vai estar certo. Não, se você só fizer aquilo, é o que está certo. Eu vejo que assim, depois eles voltam e falam assim, olha, comendo um pouco de tudo não tem problema. Exatamente. E na vida, acho que um pouco de tudo sempre é bom. Exatamente. É mais ou menos isso? Você não pode ser muito radical. Tem que se permitir, de vez em quando, sair da dieta também, comer coisas diferentes, porque senão fica muito monótono. Você não tem uma variedade de alimentos suficiente para estar nutrindo, para estar trazendo todos os nutrientes e todas as vitaminas que você precisa, então tem que realmente balancear. Aquelas dietas tipo assim, a pessoa que só come proteína, pode causar uma disfunção? Claro, porque vai faltar. Vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar. E o mal pode ser maior do que o bem? Pode ser maior do que o bem. Que nem o exemplo da atividade física em excesso, que o mal é totalmente lesivo. Era melhor a pessoa não fazer nada, se ela não estiver repondo, tiver com orientação, para poder estar suprindo o organismo com aquela demanda exagerada que ele está tendo com a atividade física. Né? Você faz o uso desse tipo de dieta, desse tipo de comportamento na sua vida? Na verdade, eu comecei a estudar
medicina, nutrição, suplementação, até egoístamente, porque eu queria aplicar em mim. Depois que eu testo em mim, depois que eu vejo que funciona, eu começo a passar para os outros. Então, tudo que eu prego, o estilo de vida que eu tenho, a minha alimentação, na verdade, tudo isso eu aplico em mim e estou passando para os meus pacientes. Olha, eu estou aqui perto da doutora Hitzman e se você olhar, você vê que faz diferença. Com licença, olha o braço. Desculpa perguntar, dá para saber quantos por cento de gordura você tem no... Não, eu tenho pouco. 13% de gordura no corpo todo. Mas é muito pouco. É pouco para uma mulher, é muito Se pouco. comparar com o meu, a gente vai para o intervalo e já volta. Fica com a gente. Eu acho que eu devo ter uns 5%. 5 aqui, mais 5 aqui, mais 5 aqui. No total, uns 30. A rotina. E tem muita gente que à noite fala assim, à noite eu já fiz um monte de coisa o dia inteiro. Eu no final do dia eu estou quebrado, não aguento fazer nada. Nada. Aí vai depender muito do teu perfil, porque se você estiver realmente muito esgotado, aquela atividade física vai te fazer mais mal do que bem. Entendi. Então, você tem que ver também o nível de estresse que você tem no teu dia a dia e tentar encaixar, porque a gente tem como meios encaixar uma atividade física sem ser diretamente uma academia ou um esporte. Você pode optar, por exemplo, se você tem um trabalho que tem que subir um lance de escadas ou elevador, você sobe de escadas. Se você sabe que você vai estacionar e andar um percurso a pé, você pode estacionar o teu carro um pouco antes e andar mais. Se você não tem tempo, você tenta fazer essas adaptações no teu dia a dia, na tua rotina. Já faz diferença. E para quem mora numa cidade grande, muitas vezes é difícil fazer isso. Então tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Mesmo. Isso, o exercício para o futuro é uma coisa muito importante. É essencial. É essencial. Então esse estudo que você faz, ele procura unir tudo que a pessoa faz durante o dia, pelo que eu estou vendo. É unir a atividade que ela tem no trabalho, com uma atividade física, com alimentação e com aquilo basicamente que falta para aquele organismo. Se a gente pudesse citar assim, os 4 fatores assim, que norteiam a longevidade do ser humano, né? Nós teríamos, não em maior ou menor ordem de importância, tá? Alimentação. Uma alimentação que fale de acordo com a tua necessidade. E a gente sabe do que é muito diferente você estar alimentado ou você estar nutrido. Se eu estou com fome na hora do almoço, pego um pacote de biscoito Bono e como, eu estou alimentada, mas eu não estou nutrida. Então, uma alimentação que nutra o teu corpo, né? O segundo fator importante é a atividade física. A atividade física é a maior fábrica de produção hormonal que a gente tem no nosso organismo. Produção hormonal de hormônios anabólicos que vão estar responsáveis pela síntese, pela recuperação dos nossos tecidos. O terceiro fator, isso aí a gente no mundo atual é muito difícil controlar, é o fator do estresse. O estresse do dia a dia, que é um grande acelerador do envelhecimento. E esse estresse já começa depois a interferir na qualidade do sono. E uma coisa puxa a outra, atrapalha tudo. Então, é procurar atividades de lazer, ter momentos que você possa relaxar, fazer atividades prazerosas, assim, ter uma válvula de escape sem ser o trabalho. Doutora, quando a academia vira um estresse, por exemplo, a pessoa já pensa, não, vou ter que treinar, tal. Como ela pode enxergar isso de uma outra forma? Ou é o treinamento que ela está fazendo que pode estar errado? Se a pessoa está sentindo falta de energia para exercer algum tipo de atividade física, a gente tem que procurar lá no fundo uma outra causa. Falta alguma coisa para ela? Alguma coisa. Ou essa alimentação está inadequada e não está dando energia suficiente para ela. Ou ela está com uma carga de estresse tão grande no dia dela que ela não tem vontade de fazer que o organismo dela está entrando em falência. Ou ela está realmente num franco desequilíbrio hormonal. Pode ser um conjunto de coisas. Pode ser um conjunto de coisas. E às vezes a culpa não é da pessoa, que as pessoas se culpam, né? Nossa, mas eu queria tanto. Até que eu ia, mas eu me sinto tão cansado, eu não tenho energia. Eu chego na academia, parece que tudo dói, parece que me faz mais mal do que bem. Alguma coisa lá no fundo está errada. E como a gente Porque o ser humano é ativo. Doutora, como a gente descobre, vou pegar o seu prato aqui, como a gente descobre o que está faltando? É através de exame? Aí é complicado fazer esse exame? Você faz as adaptações necessárias, é o que a gente falou. Vamos tentar reduzir o estresse no dia a dia, melhorar a quantidade e a qualidade do meu sono. As pessoas hoje em dia dormem muito pouco e dormem muito mal, tem uma qualidade de sono péssima à noite. Esse é o momento que você está recuperando. E aquelas horas de sono são importantes? São 8 horas são importantes? Essenciais para o corpo recuperar.
Quem tem a possibilidade de dar aquele descanso no meio do dia também é muito bom. Nem todo mundo tem essa possibilidade, mas 15 minutinhos, 20 minutinhos que você descansa depois do almoço. Isso era o que eu mais gostava de fazer. Uma recuperada. Eu trabalhei, Olha, eu estudei e trabalhei lá na Itália. Isso era o que eu mais gostava depois do almoço, porque não adianta você sair para encontrar, muitas vezes até o restaurante está fechado logo depois do almoço, porque tudo. para. Tradição. Todo mundo tem outros, faz parte da vida, é cultural. É, claro. E É não importante. é à toa, isso faz muito bem para o nosso funcionamento, para o nosso ciclo. Isso faz bem, então. Faz muito bem. É Então, que a gente não tem essa Na possibilidade. nossa cultura, isso não faz parte, Não né? faz parte, mas essa sesta depois do almoço é muito boa para você recarregar as baterias mesmo. Você sabe que até Que a gente, interessante você está fazendo aí. uma trouxinha, Nossa, olha, isso com- aí é super saudável. é né? saudável? Muito. Faz bem, então. Muito bem. Bem para os olhos também, né? Que tá lindo. Tá lindo? Tá. Aqui. A quantidade de sal que a gente come. Hoje, se a gente analisar, a gente muitas vezes coloca o sal na mesa. Pois é. Você viu que eu coloquei pouco sal aqui. A pessoa pode até sentir falta de sal, mas excesso de sal não vai ter aqui. Entendi. Eu procuro fazer sempre assim, porque eu acho que o gosto está mais presente. É mais importante a gente sentir o gosto daquilo Claro. que a gente está comendo do que o Exatamente. sal. E muita gente É, salga mas- demais as coisas. Mas você sabe, Edu, você ainda mais com chefe de cozinha, você sabe que o nosso paladar ele é altamente educável, né? Então a gente começa Costume. a aguçar as papilas gustativas, né, conforme a gente vai expondo elas à substância. O sal na comida, você começa a criar tolerância. Então qualquer um em casa pode perceber. Começar a cortar o sal da tua alimentação por 2 semanas. Na primeira refeição que você colocar o sal, você vai achar aquilo salgado demais. E, por exemplo, Eu, por exemplo, não coloco sal na minha comida quando eu Não como na coloca? rua. Não, porque os nossos alimentos já têm sal. não há necessidade. Não há necessidade. Então é hábito. Aí quando eu como na rua, normalmente eu acho a comida muito salgada. Porque você tá Exatamente porque a acostumado minha com outro padrão. o nosso organismo adapta.